Olá pessoal, aqui é Daniel Moider e hoje a gente vai dar uma olhada no renderizador Arnold e explorar alguns métodos de iluminar uma cena que nem essa. Eu só vou explicar a cena antes de prosseguir. Então a gente tem vários prédios aqui, que são esses buildings. Tem esse Man 01, que é esse homem aqui, e tem um plano aqui no chão. Todos esses objetos eu criei através aqui do Content Browser, na aba de Presets, Visualize, 3D Objects, Buildings. Aqui você vai encontrar vários desses prédiozinhos. Caso você não tenha, provavelmente a tua versão do cinema não deve ser a versão Studio. Aí você tem que procurar uma versão que seja completa. Para começar, você vai notar que na minha interface eu já coloquei alguns botões do Arnold. Aqui eu já coloquei uma aba do Arnold Shader. E isso eu fiz depois que eu instalei o Arnold. Eu vim na aba Plugins, C4D to Arnold, e destaquei essa abinha aqui. E daí você pode clicar com o botão direito, apertar em Customize Palette e colocar essa aba, os botões que você quiser, no lugar que você quiser, nesses quadradinhos azuis. Você também pode colocar botões aqui. Finalizando, é só clicar com o botão direito aqui ou fechar alguma janela. E você pode mudar a sua interface. Outra coisa que você precisa fazer depois de instalar é vir aqui também no Render Settings e mudar o teu renderizador para Arnold Render, para ele poder renderizar. Aqui a gente tem a aba daí do Arnold Render, onde a gente tem uma aba Main com algumas opções genéricas, a aba System, a OVIS, que seria o equivalente ao Multipass do renderizador nativo do cinema, tem a aba Diagnostics, e essa override aqui, caso a gente queira dar algum comando global, como ignorar todas as texturas, ou a atmosfera, ou as luzes, Então eu vou voltar aqui para minha cena, vindo em View. E agora, no Arnold, a ideia é você ficar com essa janela IPR Window aberta. Toda vez que você der um play, ele vai começar a carregar a tua cena aqui dentro, você já vai ver um preview da cena. Só que eu vou parar o play. Eu não enxerguei nada, porque em nenhum lugar da minha cena aqui eu tenho uma luz. Então, enquanto eu não tiver luz, nada vai ser iluminado. Para começar uma luz bem genérica, você pode começar com Arnold Sky. Se você clicar no Arnold Sky, ele cria um objeto chamado Arnold Sky e já vai começar a iluminar a cena toda. Pelo fato de eu ter deixado com o play habilitado, ele já começou a processar a cena e aqui a gente já vê os prédios, já com Ambient Occlusion e todos os objetos da cena. Clicando no Arnold Sky, a gente pode ver que tem a aba Basic, coordenadas dele, aí o Background Sky e o Light, que é esse Sky Dome Light, onde a gente pode fazer alterações nos padrões para mudar o jeito do céu. Então, a princípio aqui está no tipo Sky, posso vir aqui no Color e trocar a cor do Sky, por exemplo, e ele já troca a cor da cena inteira. Por exemplo, se eu quisesse criar uma atmosfera azulada, é só mudar a cor aqui no Color. Você também pode mudar o formato do Arnold Sky. Esse Let Long angular e esse Mirrored Ball são variações do formato de mapa, onde você pode botar ele no formato retangular ou aquele retangular quando você cria um mapa a partir de uma esfera ou de uma bola cromada. Então você pode mudar os formatos por aqui. E você tem a aba Intensidade, que você pode aumentar a intensidade do céu de uma maneira global, Tu vê que fica bem mais clara a cena. Tem algumas opções aqui de habilitar ou não as sombras, se ele é visível ou não, visible nas refrações, no gloss, que é como se fosse o reflexo, difusão, que é a cor, e esses reflections, para não confundir muito com esse gloss, esses reflexos geralmente vão ser aqueles reflexos bem puros, sem nenhum desfoque. Já o gloss é aquele, seria uma segunda camada de reflexo, onde o reflexo é um pouco mais borrado, dependendo da superfície do teu objeto. Se a gente vir aqui em Type e mudar de Sky para Physical Sky, a gente vai ver que ele muda um pouco a estrutura do render, e ele vai tentar produzir um céu um pouco mais realístico. Aí ele fornece opções aqui de Turbidity, que seria tipo uma poluição no modo geral. A elevação você pode começar a mudar e você acaba alterando a elevação da luz. Se eu colocar aqui uns 86, dá uma olhada como ficou a luz. Agora eu vou baixar bastante aqui para um 8. A gente já vê que ela vai para uma outra elevação e inclusive a cor do sol acaba mudando. Vou deixar no centro. A gente tem o Azimuth, que daí seria a rotação da luz. Então posso botar aqui em 24, você vê que a luz vem de um ângulo. Se eu mudar para 209, por exemplo, a luz acaba vindo de outro ângulo. A gente também pode aumentar a intensidade e a gente percebe que a cena já fica bem iluminada. Agora uma coisa que eu estou percebendo é que minha malha parece estar meio arredondada, muito suave. Então eu quero começar a associar nesses objetos um tag do Arnold, onde a gente pode controlar como é que o Arnold enxerga a malha dos objetos. Então eu vou clicar com o botão direito nesses buildings, deixa eu só parar por enquanto esse renderizador. Posso fechar ele agora por enquanto. Eu vou selecionar cada building, botão direito, e vou colocar um Arnold Parameter nele. Segurando o Ctrl, eu vou arrastar e duplicar para todos eles. Só para ter certeza que todo mundo está convertido em malha, eu vou selecionar esse plano e apertar C para converter ele também em malha, porque eu não lembro se precisa ou não, mas só para garantir. Agora eu vou clicar nos tags, e se eu fizer alteração em um, eu quero que faça nos outros, então eu posso selecionar
todos os tags. Aí a gente pode ver que nesse tag a gente tem aqui no main, se ele vai ser visível nas sombras, reflexo, diffuse, que nem a gente viu anteriormente. Tem as opções de ele receber sombra. Esse opaco é bem importante quando você quer criar transparências ou objetos transparentes como vidro. Você tem que lembrar de desligar isso daqui para a luz de fato atravessar o objeto corretamente. Aqui na aba Subdivision é que a gente pode controlar como é que fica essa aparência, essa subdivisão dos objetos, porque a gente pode aumentar isso só no renderizador e não na versão da viewport. Assim ele mantém a visão bem mais leve e na hora que a gente renderiza, a gente pode renderizar com muito mais detalhe. Então minhas interações aqui estão em 1, o valor padrão. Eu vou deixar assim, só vou fazer um novo render só para ver se melhorou. Então eu vou chamar de novo a minha janela. Não teve alteração nenhuma, então eu vou tentar aumentar minha interação para 2. Não está tendo nenhuma mudança, eu acho que eu tenho que mudar o tipo. Em vez de none, eu vou tentar usar esse Cat Clark, que é do Catmull Clark. E a partir desse momento a gente vê que já está funcionando uma subdivisão, mas na verdade está piorando a situação, porque todo mundo parece que está ficando mais suave ainda. Eu vou tentar mudar então para linear, e agora sim parece que ficou um pouco melhor. Diminuir as interações para ver se tem, por exemplo, por uns 5 de interação. Acabou ficando muito pesado, voltei para 3 interações. Agora a gente vê muito mais definição ali nas bordas do prédio. Agora, para a gente adicionar alguns materiais nesses objetos, a gente pode vir em Create, ele vai ter uma aba Arnold, e aqui a gente tem alguns materiais. Então tem materiais para luzes, você pode criar luzes e associar materiais com eles. Você tem os Surface, que são materiais para superfícies. Geralmente você vai acabar usando o Standard, que é o padrão, a não ser que você queira algum outro por algum motivo em especial. Tem uma aba Textura, onde você pode criar um ambiente para o teu Sky, você pode criar um mapa para associar com o teu Sky. Você pode já chamar direto uma imagem ou um noise, que é tipo um gerador de texturas noise, como tem nativamente dentro do renderizador do cinema. Tem a aba volume, onde você pode criar objetos de atmosfera, como neblina. E se eu quisesse colocar um pouco de atmosfera nessa cena, por exemplo, vou criar um objeto fog. Só que para mim colocar ele dentro dessa cena, eu posso colocar ele aqui dentro do Render Settings, dentro do Arnold. A gente pode vir na aba Main, Environment, e aqui a gente pode colocar a atmosfera. Só que como ele não atualizou aqui, eu vou experimentar parar o renderizador e dar um novo play para ver se ele atualiza. Agora a gente pode ver que já está tendo um pouco mais de volumetria. Os objetos mais longe ficaram um pouco mais brancos por causa da neblina, né, ou do fog. Eu vou dar 2 cliques no material para editar, por exemplo, a distância ou a altura, ou inclusive a cor. Eu vou aumentar a distância para 0.05. Deixa eu clicar para fora para ver se ele atualiza. Não, eu vou experimentar pausar e fazer de novo, só que antes disso eu vou guardar um snapshot. Então eu posso clicar no snapshot e eu guardo o meu render aqui no próprio Picture Viewer. Deixa eu minimizar. Se eu der um play, agora a gente vê o renderizador atualizando com o fog com a nova distância. Vou criar outro snapshot. E agora a gente pode comparar uma com a outra. E nota como o fog dá uma dimensão a mais, né, nos nossos prédios. Agora digamos que eu queira colocar um material diferente aqui no chão, nos prédios. Eu vou então no Create, Arnold, Surface e vou criar um material Standard. Deixa eu voltar para a minha visão do View. Agora eu vou parar o meu renderizador e colocar o objeto Standard em cima de todos os outros objetos, com exceção do Man. Então coloquei aqui no primeiro, seguro o Ctrl e posso ir arrastando para os outros. Agora eu posso dar um play e ver a atualização do material. Vou criar um snapshot, comparando, a gente vê que não tem alteração nenhuma, que o material ainda está com os valores todos padrões. Então agora se eu der 2 cliques aqui nesse material, a gente vê que a gente tem a aba Diffuse, Specular, Reflection, Refraction, Subsurface Scattering, Emission, Caustics e Advanced. No Diffuse, onde você vai controlar a cor do objeto e como a luz rebate por cima da superfície. Através desse Roughness, você pode deixar o objeto um pouco mais áspero, então a luz acaba mudando a aparência pela superfície do objeto. Esse Backlighting, ele tenta simular uma luz vindo por trás do objeto. Conforme você vai aumentando, eu vou criar um snapshot e vou aumentar esse backlight, então 0.8. Para agilizar um pouco o render, eu acho que eu vou diminuir um pouco a escala, botar 50% aqui, diminuir um pouco a janela. Isso já acelera um pouco o renderizador, para a gente comparar, os renders vai ficar um pouco mais rápido. Fazer outro snapshot. Deixa eu voltar o outro render só para a gente fazer um comparativo entre os dois. Agora sim, com o backlighting, sem o backlighting. Dá de ver que ele força, né, uma segunda luz
que deixa a cena interessante. Só que como eu exagerei, eu vou usar um valor menor agora, em torno de um 0.4. Na aba especular é onde você controla o reflexo, mas seria o que eu chamo de segunda camada de reflexo, que é aquela camada que fica mais desfocada, né? Como a lataria de um carro, alguma coisa assim. Já esse reflection é aquele reflexo puro que você vê como um espelho ou alguma coisa assim. Geralmente a regrinha que eu vejo o pessoal usando é aqui no height, por exemplo, se ele tiver em 0.7, o valor correto de colocar aqui no weight, quando você quer fazer um valor fisicamente correto, seria de 0.3. Porque 0.7 mais 0.3 fecharia o valor de 1. E é essa a média que você deve manter. Então, se você aumenta o height do diffuse, você abaixa o height do especular. E vice-versa. Vou criar um novo snapshot para a gente comparar. Então, sem o especular com o especular. A gente também tem a opção roughness, que é para deixar mais áspero. A anisotrope, ele serve para entortar um pouco o ângulo do especular. Quando ele está no 0,5, ele está no meio, ele está centralizado. Se eu colocar um valor bem mais baixo, a gente percebe que ele tenta inclinar um pouco o ângulo do reflexo e não fica retinho aqui nas bordas dos prédios. E se a gente girar para o outro lado, ele vai corresponder nessa rotação também. Eu vou deixar no meio. A gente também tem Seating Rotation. Esse aqui é um que eu não notei muita diferença. Por exemplo, vou renderizar ali na rotação 0, tirar um snapshot e vou colocar numa rotação de 0.8. Vou tirar um outro snapshot e comparar os dois. A gente não percebe muita diferença, né? Aqui onde está já renderizado. Ainda não descobri muito bem para que serve isso daqui. Já o Fresnel é um item bem importante quando você quer que o reflexo fique um pouco mais realista. Ele faz com que o reflexo fique mais aparente nas bordas do objeto do que na parte frontal do objeto em si, que é o que acontece geralmente na natureza mesmo, deixando o teu reflexo um pouco mais realista. Se você aumentar o Reflectance at Normal, mais o reflexo vai vir para frente do objeto. Agora, na aba Reflection, se a gente aumentar, isso aqui é aquela primeira camada de reflexo, que é o reflexo puro, sem nenhum tipo de roughness. Então ele não vai ter nenhuma aspereza, nenhum desfoque. É o reflexo liso. Vou criar mais um snapshot e a gente vê a diferença agora desse reflexo, né, em todos os objetos. Já na aba de refração, aqui a gente começa a aumentar quando quer que os objetos sejam um pouco transparentes, como vidro, né, ou algo assim. Então aqui a gente tem a imagem com a refração em 0, e se eu aumentar ela para um 0,5, a gente já pode começar a perceber que os prédios começam a ficar meio transparentes. Para agilizar um pouco mais o render, como isso aqui é pesado, eu vou ligar esse botãozinho, que é o Render Region, onde você pode renderizar só uma região da imagem para acelerar o processo de visualização. Uma outra coisa interessante da aba de refração é que você pode mudar o Transmittance e fazer o vidro ter um pouco de espessura e cor. Por exemplo, se eu colocar um tom azulado, a luz que atravessa o objeto vai herdar esse tom azul e vai fazer o vidro parecer ser um vidro azul. A gente também tem uma opção de ligar o Fresnel para refração, assim como o especular, e também uma opção para usar o Environment para calcular os reflexos. Então, se eu clicar, por exemplo, no Environment, ele vai usar muito da informação do Physical Sky para calcular o reflexo. Isso vai deixar a cena um pouco mais correta nesse caso. Para acelerar agora nossos previews, eu vou desligar a refração novamente, vou diminuir o reflexo e abaixar um pouco o especular. Eu posso tirar isso daqui. E na aba Subsurface Scattering é onde você faz o objeto ter uma leve transparência perto das bordas, como se fosse uma borracha bem espessa ou uma vela, onde a luz entra um pouco no objeto, mas não chega a atravessar. Então, conforme você vai aumentando o weight, que é o peso do subsurface, a luz começa a atravessar o objeto. Então, aqui no caso eu tenho ele em 0, eu vou colocar um valor de 0.7 e a gente já começa a perceber que a luz atravessa os objetos, deixando ele com uma aparência mais de vela ou algum plástico. Aí você tem o item Radius, que você pode mudar a distância que o raio pode chegar dentro do objeto. Então, conforme você vai aumentando ou diminuindo, você percebe que a luz chega mais profundamente dentro do objeto. A gente ainda tem uma aba Emission, que a gente pode ligar uma emissão de luz para os objetos. Uma aba Caustics, para gerar cáusticas, né, que são aqueles brilhozinhos próximos de uma piscina, por exemplo.
E na aba Advanced, esse Bounce Factor pode aumentar quantas vezes a luz rebate pela superfície do objeto para calcular a iluminação indireta. Mas digamos que agora eu queira colocar uma textura nesses objetos. Para isso a gente precisa usar o Network Editor. Então se você clicar no Open Network Editor, ele geralmente vai abrir essa abinha aqui, que eu acabei colocando na própria interface. Deixa eu só mover as janelas um pouco para cá. E aqui você vai visualizar o Shader Network, onde você pode colocar texturas e criar materiais bem mais complexos. Aqui no Arnold Shader a gente pode ver que tem várias abas com diferentes tipos de atributos. Por exemplo, na aba Texture, eu posso abrir e chamar uma textura ou criar um noise, por exemplo. Aqui no projeto, eu quero colocar texturas, então, nesse material. Aproveitando que a aba Texture está aberta, eu clico em Image e arrasto aqui para dentro. Agora, nesse nó Image, eu posso clicar nele e acessar os atributos desse nó. E aqui eu posso, de fato, chamar a minha imagem. Então, se eu clicar nesse botão de reticências e escolher alguma textura, por exemplo, eu vou escolher essa Gray Marble, ele já coloca aqui a minha textura. E agora eu posso começar a associar essa textura com o meu objeto estandarte. A gente vê aqui que o estandarte é toda essa aba. Então, se eu quiser colocar essa imagem no Color, então eu só preciso vir aqui no Output e arrastar até a aba Input do estandarte. Na aba Main, eu posso escolher aqui em Diffuse o Color e assim eu vou estar inserindo uma imagem no canal de cor aqui da difusão. Para a gente ver a textura atualizada, eu vou parar o renderizador e atualizar ele novamente para a gente ver as alterações. Agora a gente já começa a perceber a textura em todos os objetos aqui da cena. Nessa opção Arnold Displacement, a gente pode chamar o mapa de Displace para ajudar a criar um pouco mais de ranhuras na superfície dos objetos. Então eu vou aproveitar e vou clicar em Image mais uma vez e trazer uma nova imagem. Vou pegar aqui um mapa de normal daquela textura e a saída eu vou colocar em Displacement. Para a gente poder controlar o Displacement, a gente precisa fazer isso através dos tags que você associa com os materiais. Então eu vou clicar e arrastar e selecionar todos esses tags. E se a gente vir na aba de Displacement, a gente pode começar a alterar esses valores. Eu vou ligar esse botão Auto Bump para ele usar o Displacement como um mapa de bump. E vou experimentar trabalhar um pouco os números. Por exemplo, em vez de 0, esse daqui eu vou mudar para 1. Só que para a gente ver a atualização, eu vou parar o renderizador e iniciar ele novamente. Vou mudar para 0, que eu acho que eu destruí a geometria. Vou fazer um render novamente. E assim a gente começa a colocar um pouco de relevo. Eu vou parar o render mais uma vez. E o Arnold, ele também tem alguns nós interessantes, por exemplo, de manipulação de cor. Se você abrir a aba Color e pegar um Color Correct, você pode colocar a imagem dentro desse nó, no input, e pegar a saída dele e colocar no modo Color. Agora, clicando no nó, você pode mudar, por exemplo, o Rule Shift do teu material. Você pode acompanhar aqui no Preview. A gente pode alterar o gama, contraste, exposição, sem precisar ter que levar a textura para um outro programa. Ele possui vários e vários nós, com muitas funções, e você pode associar praticamente qualquer nó com qualquer entrada de qualquer parâmetro. Por exemplo, se eu quisesse colocar essa imagem também no canal de reflexo, ou melhor, especular, eu poderia pegar o Output, também mirar ali na entrada do material padrão, vir em especular e controlar algum aspecto do especular. Por exemplo, o peso do especular baseado na textura. E se eu abrir o editor de material, eu ainda posso controlar outros aspectos. Por exemplo, a aspereza do especular, onde eu posso mudar os atributos aqui, mas o atributo que está sendo controlado por uma textura, ele acaba deixando ser mostrado na aba do editor de material. Como último teste, eu também vou colocar essa imagem no peso do reflexo. E agora, como eu tenho aqui muito apertado o nó, se você segurar o Ctrl e der 2 cliques, ele expande o nó para caber todas as entradas e saídas. Agora, se eu carregar minha cena, nós já começamos a perceber as mudanças na textura dos objetos.